O Brasil, ele sempre teve uma política de neutralidade, né? Ele nunca quis entrar em embates, caçar briga, ficar arrumando inimigos, né? Nunca foi o feitio do Brasil. Só que com a volta do Lula, a coisa está bem diferente. Agora, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, acaba de anunciar medidas retaliatórias contra o Brasil. Meu amigo, o Brasil literalmente não é mais o mesmo. Por outro lado, junto da OTAN, o Donald Trump anuncia que a qualquer momento ele pode implicar agora novas sanções ao Brasil, devido ao apoio russo. Enquanto um general anuncia que o Trump tem um plano, ele já sabe qual é o plano do Donald Trump e o porquê o Brasil está na mira. Só que o caso mais grave foi o da fala de um senador americano que disse que conversou com o Donald Trump e que, infelizmente, o Brasil pode se machucar muito. O que ele quer dizer com se machucar? É no sentido literal ou é no sentido figurado? E vem cá, dada a situação que nós estamos, dada a situação que o Brasil se encontra e o presidente que nós temos, isso me preocupa muito, de não ser só o sentido figurativo, né? Ou seja, como é que o Donald Trump pode reagir em relação ao Brasil? Esse é um ponto que nos assusta muito. Outro ponto também que nós vamos falar é sobre Tarcísio de Freitas, né? Tarcísio de Freitas volta a incomodar o Supremo Tribunal Federal, disse que vai conceder indulto ao presidente Bolsonaro em 2026, se for eleito. Uma sinalização, né, ao eleitorado do Bolsonaro, né, aos aliados do Bolsonaro. Será que isso serve para convencer os eleitores do Bolsonaro? Outro ponto que a gente vai falar com vocês também é sobre um podcast que o Eduardo Bolsonaro participou junto com o Figueiredo, né? Tá no Inteligência Limitada. E aí, um trecho desse podcast nos chamou muito a atenção. Nós vamos falar exatamente sobre esse trecho que está viralizando nas redes sociais e expor um pouco o quanto isso reflete a situação atual que nós estamos vivendo. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha. É importante você sempre, seguir canais que trazem informações verificadas, sem sensacionalismo para vocês, trazendo informações sobre o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo, tá bom? Então, se esse canal atende a esses requisitos, considere se inscrever no canal e bora atingir nossa meta, 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente pode chegar lá. Vamos de informação? Vem comigo. Pessoal, é o seguinte, o Brasil sempre manteve uma postura de ser neutro, neutralidade total, em relação às confusões dos outros. Eu já falei isso em alguns editoriais atrás para vocês. E o Brasil anda enfiando a mão na cumbuca dos outros. E isso, né, não agrada muito o próprio povo brasileiro. Agora, quem sofreu retaliações foi o Brasil em relação à Ucrânia. Olha essa matéria que foi publicada sobre geopolítica do Danúzio. A Ucrânia deixa o Brasil sem embaixador após insatisfações com o Lula. Pois é, a Ucrânia, que está sob o comando do Volodymyr Zelensky, decidiu que não vai mais indicar um embaixador para ocupar o posto, né, de embaixador em Brasília, deixando a embaixada sem chefe desde junho desse ano. A medida é vista como uma retaliação diplomática, as posturas do governo Lula consideradas por Kiev como muito próximas da Rússia. Para o Volodymyr Zelensky, para a Ucrânia e para o próprio Estados Unidos, considerar o Brasil um aliado militar da Rússia, pouco custa. O movimento, né, da Ucrânia coincide com a abertura de novas embaixadas ucranianas na América Latina. Abriu novas embaixadas no Equador, no Uruguai, no Panamá, na República Dominicana, mas enquanto isso, mantém o Brasil sem qualquer representação diplomática. O sinal, é claro, é um recado de insatisfação do governo de Zelensky, ou seja, o Brasil já não é mais um país que coleciona aliados. Pelo contrário, começa a fazer seus inimigos. E numa eventual briga, quem vai pagar é o povo brasileiro.
Outra situação que incomoda, ainda seguindo esse gancho, é a postura da OTAN e do próprio Donald Trump, que pode a qualquer momento ampliar sanções contra o Brasil. Veja só, essa matéria foi publicada no perfil Área Militar, um perfil, especializado em questões militares e questões bélicas. Dá uma olhada nisso aqui. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, deve impor tarifas de 100% aos compradores dos BRICS, o petróleo russo, a qualquer momento. Ou seja, aqueles dos BRICS que estão adquirindo o petróleo russo, a qualquer momento podem ser literalmente sancionados. O Donald Trump ele deve impor essas sanções de 100% e, segundo informações da área militar, pode se dar já nas próximas semanas. A nova entrevista do senador americano, que é o Lindsey Graham, ele disse à Fox News durante a entrevista que o presidente Donald Trump vai impor essas tarifas contra todos os países que continuarem comprando petróleo russo, incluindo China, a Índia e o Brasil. E juntos, esses países que fazem parte do BRICS estão comprando cerca de 80% das exportações da Rússia. E isso aí, segundo eles, foi um sinal de que o Brasil estaria financiando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa medida do Donald Trump acontece depois de Trump aumentar os subsídios bélicos para a Ucrânia e dar um ultimato de 50 dias para a Rússia encerrar a guerra. Senão, a Rússia agora terá um novo inimigo chamado Estados Unidos. E aí, terão aliados de um lado e de outro. E de que lado o Brasil pode estar? Isso, literalmente, assusta muito a nós brasileiros. E aí, outra publicação que também me assustou foi a de um senador dos Estados Unidos, que disse o seguinte: se o Brasil, literalmente, não recuar em relação ao apoio aos russos, o Brasil pode se machucar muito. Dá uma olhada nesse trecho. And the big offender here is China, India and Brazil. E a grande ameaça aqui é a China, Índia e Brasil. India buys oil from Russia cheap and resells. A Índia compra petróleo barato da Rússia e o revende. That's despicable. Isso é desprezível. I've talked to President Trump. He said. Eu conversei com o presidente Trump. Ele disse na semana passada que é hora de mudar. Last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal. Ele tentou atrair o Putin para a mesa, mas o meu objetivo é acabar com essa guerra. Is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them. E ele quer acabar com a guerra, mas a única maneira de acabar com essa guerra é indo até as pessoas que sustentam o Putin, fazendo eles escolher entre a economia americana ou a economia russa. And choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be. E negociando com a Rússia, você só pode ter um negociador, e será o presidente Trump. President Trump with maximum flexibility to end this war. Com flexibilidade máxima para acabar com essa guerra. China, India and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping. China, Índia e Brasil, você estará prestes a se machucar muito se você continuar ajudando o Putin. Então, assim, o recado foi grave. Ele não para por aqui, não. Ele fala, e a grande ameaça aqui é a China, Índia e o Brasil. And the big offender here is China, India and Brazil. Ou seja, a situação é mais perigosa do que nós, brasileiros, estamos vendo, porque a mídia não está tratando disso com a seriedade que merece. A OTAN já deixou bem claro que ela está de olho no Brasil e que se o Brasil não mudar a sua postura, ela pode sofrer sanções de todos os países da OTAN em até 100%. Que torna a situação aqui no Brasil quase que insustentável. Caminhar rumo a uma Venezuela, a uma Cuba, pouco custa. E aí essa matéria do Metrópolis me chamou muita atenção. Um general disse o seguinte, o general Paulo Chagas. O general diz, Brasil é, abre aspas, boi de piranha para Trump assustar nações gigantes. Você já viu a história do boi de piranha? A história do boi de piranha é a seguinte, quando um fazendeiro, e eu sou da roça, eu sei falar isso para você, eu sei o porquê
da história do boi de piranha. E talvez você não é da roça, você não vai saber essa aqui. Quando você está atravessando, né, com uma boiada, numa zona de rio, né, a boiada vai nadar, às vezes há piranhas que estão naquele rio. Então, se você entrar com a boiada, essa boiada vai ser atacada pelas piranhas e você pode perder grande parte da sua boiada inteira. Inclusive, realizar, né, acontecer um estouro da boiada que vai se assustar com o que está acontecendo. Os bois que ainda não entraram na água vão, né, se assustar. Qual é o caminho do boi de piranha? Você pega um boi, né, que vai ser utilizado, geralmente o mais fraco, mais magro, leva para um lugar mais afastado, geralmente numa área mais acima, tá? E simplesmente sacrifica esse boi, sangrando ele e jogando o corpo para que as piranhas venham nesse boi que já está sangrando. Ou seja, todas as piranhas do rio vão sentir o cheiro, vão sentir, né, o sangue ali do boi e todas irão em direção, né, àquele boi que foi sacrificado. E assim a boiada atravessa o rio. O general Paulo Chagas falou que o Brasil é o boi fraco, o boi inútil, o boi que vai ser utilizado como boi de piranha. O general Paulo Chagas, ele usou as suas próprias redes sociais para avaliar que a atuação do Brasil e a situação da política brasileira está grave. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, quando ele ameaça, né, taxar os produtos brasileiros e revogar o visto de ministro supremo, ele está usando o Brasil exatamente como boi de piranha. O militar da reserva, ele foi candidato, inclusive, né, a governador em 2022, não sei se vocês lembram disso, né, o pessoal que é de Brasília deve lembrar disso, né, do DF lembra disso. Ele disse que o Trump, o interesse dele é só mandar um recado aos BRICS, ou seja, ele vai retalhar o Brasil, ele vai destruir o Brasil para mandar um recado aos BRICS. E que se o presidente Lula fosse realmente um cara esperto, né, ele sairia dos BRICS enquanto é tempo. A minha visão é que está acontecendo exatamente o que o Lula quer, né? Eu lembro de duas coisas. Uma, do vídeo do Lula, quando ele disse que ia voltar para se vingar daquela gente. Então, tá bem no roteiro, né? Alguém acha que fugiu do roteiro? Minha visão é que não. Abre aspas. A leitura mais plausível do ponto de vista geoestratégico é que o Brasil está sendo usado como boi de piranha, um alvo periférico, porém simbólico, para emitir um recado claro aos gigantes do BRICS. E fala, né, que o Brasil se apequenou. Ele disse que o apoio de Trump ao ex-presidente Bolsonaro é um apoio superficial, né? E, abre aspas, a suposta amizade com Bolsonaro é só um verniz superficial, um jogo muito maior. Eu já disse isso para vocês, não foi só uma vez, foi um monte de vezes que a gente já conversou sobre isso e eu expliquei para vocês. Donald Trump não está preocupado com o Bolsonaro. Ele está preocupado com perder o Brasil para mais uma ditadura, isso sim. Agora, a preocupação maior do Donald Trump é sim mandar um recado claro, econômico e alertar o BRICS. Desde que venham com essa historinha de moeda própria de vocês vão ver o tamanho da força dos Estados Unidos. Para bom entendedor, bingo é letra, né? Então, bobo, né? De quem acredita que o Lula está defendendo a soberania nacional. E o Tarcísio de Freitas, que agora entrou na mira do Supremo Tribunal Federal e não agradou nada, né? Olha só o que aconteceu. O Tarcísio disse que vai conceder um indulto ao Bolsonaro se for eleito presidente em 2026. Essa fala do Tarcísio aconteceu há alguns dias atrás. Agora, o que acontece? Nesse momento específico, o Bolsonaro está na mira pesada da turma, né, do Supremo Tribunal Federal e do governo Lula. E aí, a grande questão agora que sobra é, será que o Tarcísio, depois das ações do Supremo Tribunal Federal ao Bolsonaro, vai dar essa defesa tão grande do Bolsonaro? O que me chama a atenção é que tem muita gente que defende que não existe ditadura no Brasil. Olha só, esse trecho aqui, né, de um podcast chamado Inteligência Limitada. O apresentador, né, que é o Vilela, disse que não, eu não acredito em ditadura no Brasil. Tomou uma invertida grande do Paulo Figueiredo. Dá uma olhada. Minha opinião, eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui.
né? Isso é um sinal. Mas entendeu? tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente exato. Esse melhor é o não problema. arriscar. Vamos lá, pessoal. Quando, literalmente, você tem medo de dizer que está numa ditadura, é porque você já está numa ditadura. E aí, o resumo da ópera é: você tem medo de dizer que você está numa ditadura? Responde para mim. Agora, isso continua, tá? E aí a gente vai falar o quê? Sobre, segundo o Metrópolis, o desafio que o Bolsonaro fez ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos entender isso no próximo bloco? Olha só, o Bolsonaro fez algo que a mídia, a imprensa considera criminosíssimo, perigoso demais. O que ela fez? Mostrou a tornozeleira para a imprensa. E aí, o que o Bolsonaro fez com isso? Segundo a Andresa Matais, desafiou o ministro Alexandre de Moraes e fez críticas que foram transmitidas nas redes sociais, ou seja, descumprindo aqui a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Essa cena vai entrar para a história do Brasil. O que aconteceu? O ex-presidente Bolsonaro, ele falou com a imprensa alguns minutos depois do ministro Alexandre de Moraes detalhar, num despacho, que a proibição imposta a ele de utilizar as redes sociais inclui, inclusive, abre aspas, vou até citar o trecho, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma das redes sociais, seja terceiros ou do próprio Bolsonaro, que abrange, inclusive, as contas de veículos de comunicação nas plataformas. Vem cá. Se tem uma determinação e um terceiro descumpre essa determinação, é você que vai pagar? Peraí, vem cá. Se eu tenho uma ordem que eu não posso aparecer em rede social, o que por si só eu já vejo absurda, amplamente absurda. E aí vem alguém, me faz uma entrevista, seria para um jornal, e reposta nas redes sociais do jornal. É eu que serei preso porque o jornal repostou, mesmo sabendo das ordens, mesmo que eu assine um termo, vem cá, eu vou assinar um termo de que vocês não repostarão na rede social, eu só vou dar entrevista para vocês. Se você, terceiro, repostar, você que responda com Alexandre de Moraes. Agora, eu estou tentando entender quando é que eu, cidadão brasileiro, está previsto na lei que eu terei que responder por um ato de terceiro. Para entender? Deu para sacar o que está rolando aqui que é a República das Bananas? Depois de ter deixado uma reunião lá no PL, na sala do PL, que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, que o Bolsonaro teve que ficar escondidinho para não descumprir a ordem do Alexandre de Moraes, depois de ter de remarcar uma audiência, porque o Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro participar de uma coletiva pública, porque poderia ser repostado em alguma rede social, né? O Bolsonaro saiu, exibiu a tornozeleira eletrônica e voltou a atacar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que lhe impôs o uso de tornozeleira eletrônica. Ora bolas! Quantas e quantas vezes o Lula atacou o Moro? Pelo amor de Deus! Os apoiadores do Bolsonaro divulgaram a sua declaração nas redes sociais, assim como nos principais veículos de comunicação. E aí, isso foi considerado um assinte, um abuso, né? Agora, nem todo mundo é um militante de redação lobotomizado. Vem cá. Vocês já viram, você me acompanha. Talvez, e é bem provável que você seja bolsonarista. E eu sei que se você me acompanha porque você me acha um cara sincero, não acha? Eu já falei para vocês, olha, eu não sou bolsonarista porque eu tive muitas críticas ao Bolsonaro. E aí, se você me vê fazendo uma das críticas que eu fiz ao Bolsonaro, você vai me chamar de mentiroso. Então, eu falo, eu não sou bolsonarista, mas eu não sou uma pessoa insensata, uma pessoa burra. Eu sei muito bem que o que está acontecendo com o atual presidente, na minha visão, é uma perseguição das grandes. Eu sei muito bem.
entender a diferença e o rumo que o Brasil está tomando. E isso não faz de mim um bolsonarista, só me faz uma pessoa sensata. E que sim, para mim, o Bolsonaro, né, teve suas falhas? Teve. Mas vem cá, criminoso, eu não acho que o Bolsonaro era, não. Não tem nada de mensalão, petrolão, nem nada disso. Mas eu não sou o único. Vocês precisam entender que tem mais gente assim. Tinha um jornalista, ou tem um jornalista da Metrópolis, que se chama Mário Sabino. O Mário Sabino não queria ver o Bolsonaro durante as eleições de 2022 nem pintado de ouro, mas detestava o Bolsonaro. Só que agora, até ele teve que se curvar à lógica da realidade. Olha, o que o ministro Alexandre de Moraes quer fazer é calar a boca do Bolsonaro e calar a boca também da imprensa. Ele disse o seguinte, olha, eu vou até ler a matéria para que vocês entendam. Não sei se a imprensa brasileira já percebeu. Parece que resiste em cair em si, mas ela teve a sua liberdade cerceada pelo ministro Alexandre de Moraes outra vez. Jair Bolsonaro ia dar uma entrevista ontem ao novo programa do Metrópolis no YouTube, que seria transmitido em outros canais também do portal. Na última hora, porém, os seus advogados ficaram com receio de que o ex-presidente pudesse ser preso por infringir a proibição de usar as redes sociais, embora as redes não fossem dele. Os advogados tinham razão no seu cuidado, como deixou claro o Alexandre de Moraes. Em nova ordem, o ministro disse que a medida, abre aspas, inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculações de áudios, vídeos ou transcrições de entrevista em qualquer plataforma nas redes sociais de terceiros. Como não existe imprensa sem as próprias redes sociais e nenhum jornal, portal ou emissora pode impedir a reprodução de parte do seu noticiário em perfis alheios, tem uma situação esdrúxula, para dizer o mínimo, de cerceamento. Como Bolsonaro pode ser preso se uma fala sua for parar nas redes, ele não concederá mais entrevistas, inclusive coletivas. E a imprensa não o ouvirá, por mais medo de sancionada, também por Alexandre. É o novo normal do Brasil. E aí, ainda estamos numa democracia? Ou será que o Mário Sabino foi o primeiro a cair a ficha? Quem sabe amanhã ou depois a imprensa também vai se ligar, vai cair a ficha e vai entender o tamanho do buraco que nós enfiamos. Deu para perceber, né? Agora, qual que é o objetivo principal disso? Será que é condenar um criminoso? É ir atrás de um ladrão, corrupto, mensaleiro, sem vergonha, safado? Acho que não, né? Eu vou contar para você qual é o verdadeiro objetivo no próximo bloco. Pois é, a gente fica se perguntando. No discurso do Bolsonaro, ele falou, ó, tô mostrando a minha tornozeleira aqui, não roubei, não matei, não trafiquei pessoas, não fiz nada disso. Não foi o que o Bolsonaro falou? Pois é. Então, o intuito, porque nenhuma dessas acusações é nesse sentido, é prender um corrupto do mensalão, do petrolão, dos escândalos de pensão? Não. É prender o quê? É um cara que há uma narrativa que ele queria um golpe de Estado. Será que ele ia dar um golpe de Estado mesmo? Quem que era presidente em 8 de janeiro? Nem era ele. Agora, olha o verdadeiro objetivo. De calar o Bolsonaro. Matéria do Metrópolis Política. O Jair Bolsonaro seguirá politicamente vivo com restrições. É o que avalia o PT. E o PT não quer o Bolsonaro. Nem politicamente vivo, talvez, nem fisicamente vivo. Vou falar nada aqui para não me gerar problemas, mas pensamento ainda não é censurado. Tá? Olha só, a matéria do Metrópolis diz o seguinte, o PT, o Lula, considera que o Bolsonaro ainda vai seguir politicamente vivo, caso não for preso e permanecer apenas com essas restrições atuais. O Bolsonaro não pode dar entrevista, não pode aparecer nas redes sociais, mas ainda é pouco demais o que o Alexandre de Moraes está fazendo para ele. É o que avalia o PT do Lula. O ministro Supremo, Moraes, deu até essa terça-feira para que a defesa do presidente fale, 24 horas, sobre o descumprimento das medidas cautelares, sobre risco de quê? Mandar prender o Bolsonaro. Sob reserva, um dos caciques do PT,
ninguém diz quem é, né, tem acompanhado de perto esse desdobramento do inquérito do Bolsonaro no STF e considera que o ex-presidente vai continuar tendo relevância, porque há aliados dispostos a espalharem suas ideias. Lembra quando eu falei filosoficamente para vocês que o Bolsonaro deixou de ser um homem, virou uma ideia? Pois é. O que é uníssono na legenda do Lula é que as restrições de Moraes dificultarão a atuação do adversário político, mas ainda não é o que eles querem. Eles querem anulá-lo, ou melhor, eliminá-lo, ou melhor, destruí-lo. É simples. Os petistas citam que 2 eixos de reação definidos pelo PL podem acontecer, que é criar redes de comunicação digital e mobilização de rua para que Bolsonaro não caia no ostracismo e muito menos no esquecimento. Essa é uma das visões, né, que eles têm. O cenário considera que os caciques de esquerda, muda caso, né, do Moraes de fato determine a prisão do ex-presidente. Ou seja, se acontecer a prisão do ex-presidente, esse cenário vai mudar. É o que consideram cacique. Mas vem cá, o PL está de olho, né? E aí o PL está criando estratégias para tentar manter a imagem do Bolsonaro viva. Porque o Alexandre de Moraes ontem matou a imagem do Bolsonaro, pelo menos em qualquer rede social, o campo de trabalho do Bolsonaro. Ou seja, vem cá, você acha que a decisão do Moraes foi jurídica mesmo? Vem cá, você é advogado, né? Você deve ter estudado, deve ter um pouquinho de sensibilidade ou de conhecimento jurídico. A decisão foi jurídica ou foi política? Põe a mão na consciência. E cabe ao STF ficar tomando decisões políticas? PL cria estratégias para manter o engajamento digital do Bolsonaro. Matéria do Poder 360. Os aliados do Bolsonaro estão criando estratégias para mantê-lo em evidência nas redes sociais, mesmo depois da aplicação das medidas cautelares contra ele. Os deputados federais do Partido Liberal estão combinando de redobrar as publicações em defesa do ex-presidente e impulsionar conteúdos bolsonaristas nas suas redes sociais. Também houve cobrança para que os congressistas, que movimentam pouco seus perfis, façam mais publicações, para manter o engajamento digital falando do Bolsonaro. Um grupo de deputados teria se disposto a abastecer os demais com publicações. É o que afirmou um jornal, né, o Jornal Metrópole, para Poder 360. E aí, a grande, né, novidade desse cenário político atual é a medida do Alexandre de Moraes. Pois é, a situação está mais tensa do que você possa. Certeza. E aí, por fim, mas não menos importante, lembra do Flávio Bolsonaro, que está sofrendo um monte de críticas por ter ido para Portugal num momento tão delicado do Bolsonaro? E não é a primeira vez, tá? Quando aconteceu a primeira busca e apreensão contra o Bolsonaro, adivinha? Estava em Bahamas o menino. Acho que era Bahamas mesmo. Sei que estava de férias. E aí o pessoal falou, eu acho. Isso é a direita criticando o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Flávio Bolsonaro está recebendo algumas informações sobre o pai, né, sobre ações que podem tomar, e dá linha toda vez que isso pode acontecer e deixa o pai para trás. Ninguém sabe se isso é verdade ou se é só especulação. Mas tem um monte de gente falando isso, principalmente no TikTok. Tá? E aí, aconteceu uma coisa interessante. Matéria do Thomas aqui. Breaking news. O Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do Bolsonaro, mais velho, anuncia que vai protocolar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, alegando que houve um abuso sistemático de poder após a escalada das decisões contra o Eduardo Bolsonaro. Agora também contra seu próprio pai, né? O senador foi claro, foi direto. Moraes, abre aspas, né? Moraes usa os mesmos métodos de asfixia financeira e ameaça de prisão a familiares para fabricar uma falsa delação. A espinha de peixe na garganta do Brasil precisa ser retirada. Ou seja, Flávio Bolsonaro está disposto a comprar essa briga em relação ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Agora, se vai ter retaliação, aí eu já não sei. Não sei. E, segundo eles, vai apresentar um pedido de impeachment. E aí, é provável, é possível
que alguém do PT já peça a prisão do Flávio Bolsonaro. Ontem mesmo, o Lindbergh Farias estava falando em pedir a prisão do Flávio Bolsonaro por fuga do Flávio Bolsonaro, do Brasil. A ação do Alexandre de Moraes foi porque há suspeitas de que o Trump pode mandar um porta-aviões para buscar aqui o Bolsonaro, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Recado rápido para vocês. Pessoal, olha só. Você se sente seguro em ficar literalmente à mercê do Brasil? Ou seja, minha única alternativa é o Brasil. Você se sente seguro? Eu todo o seu dinheiro numa conta poupança lá do Bamerindos? Não, Bamerindos já não existe. Lá do Banco do Brasil? Se não, meu amigo, uma alternativa interessante e importante é você dolarizar o seu dinheiro, transformar isso em dólar, fazer trabalhos lícitos de forma que você vai o quê? Uma nova atuação. Uma das formas de você fazer isso é ter uma residência fiscal ou uma residência legal fora do Brasil. E o Uruguai é um país ótimo. Por quê? Fronteira seca, aqui pertinho do Brasil, é divisa e outra. É um país seguro. Um país muito seguro. Tem uma segurança jurídica gigantesca. Você dá residência legal fora do Brasil. Você vai ter uma acessibilidade a um novo mercado, a um sistema bancário sólido, seguro. Se isso é interessante para você, dolarizar o seu dinheiro, tirando aqui de dentro do Brasil, mas sem ficar à mercê ainda, né, de sistemas que atuam aqui dentro do Brasil, eu estou falando de um sistema literalmente estrangeiro. Uma das formas é você fazer isso através do Uruguai. E se isso é interessante para você, você vai clicar no link, tá? Aqui no link, você vai ter acesso aqui ao WhatsApp de quem deseja imigração para o Uruguai ou de quem deseja uma holding, um offshore para estruturar o seu patrimônio. Chato? E é isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.